Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus amados, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em 1 Coríntios 1:18. Nós lemos esse texto do momento de confissão, e nós leremos, no entanto, hoje, dessa vez, até o capítulo 2, verso 5. 1 Coríntios 1:18 até o 2:5. Dando continuidade à série de exposições sobre esta carta que nós iniciamos, este já é o terceiro domingo, a terceira mensagem. Nós estamos vendo o retrato de uma igreja como a nossa, uma comunidade de pecadores redimidos, santificados pelo Senhor, a caminho da santificação e sendo aperfeiçoados pelo Senhor através da sua vida, das suas relações, dos seus desafios. Diz assim a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. Nosso irmão Duílio já orou pela mensagem. Meus irmãos, para o mundo antigo, poucas imagens eram tão repulsivas quanto a cruz, sobretudo no contexto greco-romano. Nesse contexto, ela não era apenas um instrumento de execução. Ela era um símbolo máximo da infâmia, da vergonha, da derrota absoluta. Na verdade, de um caráter desprezível. A crucificação era considerada uma forma inominável de condenação, reservada aos piores criminosos, aos rebeldes políticos, aos escravos fugitivos e aos inimigos do Império Romano. A própria palavra cruz, não sei se você sabe, era evitada em ambientes mais educados, porque ela evocava brutalidade, humilhação pública e desonra irreparável. Para nós é uma palavra tão cara e nós cantamos de maneira tão doce, mas
para um romano, para um grego, na sociedade de então, essa palavra era uma palavra que não se pronunciava nos ambientes mais instruídos. Além disso, a cruz, meus irmãos, ela cumpria uma função política clara. Ao erguer corpos nus e agonizantes à vista de todos, Roma não apenas punia o condenado, mas comunicava uma mensagem inequívoca. Este é o destino de quem desafia o poder imperial. A cruz era, portanto, um instrumento de terror pedagógico. Ela ensinava pela violência, pela truculência. O crucificado morria com dores atrozes, ela era um instrumento de tortura para matar devagar. Ele se contorcia em dores e morria de febre, desidratação e hemorragia. Então, a cruz, irmãos, esmagava qualquer pretensão de resistência. Não havia glória na cruz, só havia fracasso, vergonha e silêncio. Mas é justamente nesse ponto que o Evangelho se mostra escandaloso. O cristianismo não anuncia apenas um homem que morreu, mas o Messias crucificado. Ele foi obediente até a morte. Paulo faz questão de dizer, e morte de cruz. Aquele que afirma ser o povo, o Filho de Deus, o Senhor da história, o Salvador do mundo, foi entregue a essa forma mais extrema de humilhação do mundo antigo. E para a mentalidade antiga, é óbvio que isso não era apenas improvável, era inconcebível. Um crucificado não podia ser portador da salvação, muito menos de glória. Contudo, meus irmãos, é exatamente aí que se revela a grande inversão operada por Deus no mundo dos homens. Ele subverte a sabedoria humana por meio da cruz. Por isso Jesus não evitou a cruz e nem foi derrotado por ela. Ele a atravessou, ele a usou como instrumento de triunfo. Aquilo que em Cristo, aquilo que representava infâmia, se tornou o lugar da obediência perfeita, da justiça completa, da santidade e da ira de Deus perfeitamente reveladas. Aquilo que simbolizava a derrota, tornou-se o palco da vitória definitiva sobre os reinos deste mundo. Aquilo que era instrumento de terror foi transformado em caminho de redenção. A cruz de Cristo, portanto, na cruz, Cristo não apenas sofreu, mas ele triunfou, ele transformou a infâmia da cruz na glória da cruz. E é só por isso que nós cantamos e nos gloriamos na mensagem da cruz. Então, à luz dessa inversão radical realizada por Cristo e dessa teologia da cruz é que nós devemos compreender e interpretar a forma como Paulo enfrenta o problema da divisão em Corinto. Você lembra, esta era uma igreja dividida. Paulo havia exortado aquela igreja no verso 10, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloide que há contendas, há brigas, há desavenças entre vós. E refiro-me ao fato de cada um dizer, eu sou de Paulo, ou eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Este era o problema. E nós vimos que as duas primeiras sessões da epístola já deixaram claro que os conflitos naquela comunidade não eram meramente problemas de comportamento. As divisões visíveis, como todas as divisões na igreja, elas eram sintomas de algo mais profundo, um coração moldado pelos valores da cultura, particularmente pelo culto à sabedoria humana e pelo culto à personalidade. A igreja, então, havia aprendido a avaliar o evangelho, os ministros, e a si mesma, a partir de critérios da cultura e de seus valores estranhos à cruz. É nesse contexto que Paulo introduz o tema central desta sessão, a palavra da cruz. E Paulo vai demonstrar como, pela cruz, Deus subverte a sabedoria e os poderes deste mundo. Essa é a expressão, a palavra da cruz, é uma expressão, é uma figura de linguagem para significar o evangelho de Cristo. É o que, em português, a gente chama de perífrase. Quando você
se refere a alguém, você usa um título, ou alguma entidade ou algum fato, e você usa o título. O evangelho é, por essência, a palavra da cruz. E Paulo poderia falar evangelho, mas ele fala palavra da cruz, porque ele quer erguer uma teologia da cruz para combater a soberba dos coríntios. E aqui, permita-me abrir um breve parênteses e, mais uma vez, trazer uma instrução sobre aconselhamento. O aconselhamento bíblico não trata apenas o comportamento, isso seria behaviorismo. O aconselhamento bíblico busca a raiz idólatra que gera o conflito, que gera o problema, que gera o comportamento ruim. E é exatamente isso que Paulo faz, ele vai ao coração do problema. Ele poderia simplesmente dizer, que feio, vocês brigando uns com os outros. Isso não se faz entre cristãos. O Senhor Jesus nos ensinou o amor. Isso estaria correto, mas seria superficial. Paulo vai no coração do problema. E ao fazê-lo, ao expor a mensagem da cruz, ele não apenas vai corrigir os excessos, ele vai desmontar um sistema inteiro de valores que sustenta ou que sustentava o orgulho coríntio. Então, para demonstrar como Deus tornou louca a sabedoria do mundo, o apóstolo percorre conscientemente os 3 elementos, observe, do processo de comunicação. Ele vai falar não só da mensagem, mas dos que foram atingidos por ela e daqueles que são os portadores da mensagem. No verso 18 a 25, ele vai mostrar como a mensagem proclamada, ela subverte a sabedoria deste mundo. Ela humilha a sabedoria desse mundo. No segundo bloco, dos versos 26 a 29, ele vai mostrar sobre como os que a recebem, a classe dos que a recebem também, aqueles que foram chamados eficazmente por Deus por meio da mensagem da cruz, eles também são instrumentos de Deus para humilhar a sabedoria desse mundo. E na terceira sessão, do capítulo 2 a 5, usando o seu próprio exemplo, ele vai mostrar o caráter humilde, o papel humilde daqueles que anunciam a cruz. Então você tem, como em toda mensagem, os 3 elementos, percebe? Você tem o emissor, que são os portadores da mensagem, tratados por último. Você tem a mensagem, dos versos 18, tratada por primeiro. E você tem os receptores, que é tratada em segundo lugar. E por que essa inversão? Por que Paulo não fala emissor, mensagem, receptor? Porque o principal é a mensagem. O que tem poder, o que transforma é a mensagem. Receptores são objetos do poder dessa mensagem. Portadores são instrumentos desse poder. A mensagem da cruz precisa estar no centro, e é por isso que ele coloca em primeiro. E, através disso, eu quero então propor esse tema, a palavra da cruz, como Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Esse é o título, a palavra da cruz, como Deus tornou louca a sabedoria do mundo. E o que nós vamos ver é, primeiro, o fracasso da sabedoria humana demonstrado na mensagem da cruz. Deus torna louca a sabedoria do mundo por meio da mensagem da cruz. Versos 18 a 25. Em segundo lugar, nós veremos o fracasso da sabedoria humana ilustrado nos receptores da mensagem. Os receptores da salvação. Deus torna louca a sabedoria do mundo também quando ele escolhe os improváveis. Exatamente, versos 26 a 31. E em terceiro lugar, veremos o fracasso da sabedoria humana exemplificado nos portadores da mensagem. Capítulo 2, versos 1 a 5. Deus também expõe a sabedoria deste mundo usando vasos quebrados, vasos de barro. Então, falando do primeiro ponto, como Deus torna louca a sabedoria do mundo, falemos sobre o fracasso da sabedoria humana demonstrado na mensagem da cruz. Paulo vai mostrar, dos versos 18 a 25, que Deus tornou louca a sabedoria do mundo através exatamente da forma como ele providenciou a salvação. Observe que Paulo inicia afirmando que a palavra da cruz é loucura, e aqui é muito importante você entender o campo semântico que Paulo está explorando. Você sabe que sabedoria e loucura são 2 extremos opostos. A loucura
completo oposto da sabedoria, e os livros de sabedoria da Escritura, como Provérbios, como Eclesiastes, e o próprio livro dos Salmos, vão exatamente mostrar esse contraste entre o louco e o sábio, ou entre o insensato e o sábio. E Paulo começa mostrando que aquela palavra de Deus, que é a palavra da cruz, o evangelho de Cristo, para o mundo é loucura, é insensatez, é insano. Então ele está mostrando que a palavra da cruz produz um efeito inevitavelmente divisivo. Ela não é neutra, ela separa a humanidade em dois grupos definidos, não por cultura, escolaridade ou status, mas por sua relação com a obra de Deus em Cristo, ou por sua reação à obra de Deus em Cristo. Paulo vai dizer então, primeiro, para os que se perdem, a cruz é loucura. Aqueles que consideram a cruz loucura são aqueles que são perdidos, aqueles que perdem ou que não têm a salvação. A cruz contradiz tudo aquilo que o ser humano considera plausível, admirável e poderoso. Um Deus encarnado não se encaixava nos esquemas da filosofia grega, que negava o valor essencial da matéria. Para os gregos, a matéria é algo ruim, era uma espécie de prisão da alma. O mundo real é o mundo das ideias, é o mundo do espírito, é o mundo da alma. Essa era a filosofia socrático-platônica que dominava os gregos. Eles não valorizavam a matéria. A matéria vai se desfazer e o homem vai evoluir numa espécie de plano de reencarnação. Essa era mais ou menos a ideia dos gregos. Então eles negavam o valor da matéria. Como assim Deus se fazer matéria? Isso é loucura. Mas também o Messias crucificado não se encaixava nas esperanças messiânicas judaicas. Para os judeus, Cristo era um escândalo. Para os gregos, Cristo é loucura intelectual absurda. É isso que Paulo está dizendo. A mensagem da cruz não faz sentido no mundo que valoriza o orgulho, a altivez, a autoexaltação, ou na nossa contemporaneidade, a autoexpressão, a autenticidade. E a autenticidade hoje é tão importante que agora o Estado precisa garantir o meu bem-estar, e ninguém pode questionar a forma como eu vivo. A palavra da cruz é totalmente contrária a essa visão soberba. Mas Paulo prossegue dizendo que para os que são salvos, porém, essa mensagem é o poder de Deus. Mas para nós que somos salvos, diz ele ainda no verso 18, poder de Deus. Aqui Paulo introduz uma inversão decisiva, meus irmãos. O problema não está na mensagem, mas na condição espiritual de quem a ouve. A cruz não carece de refinamento, ela é em si mesma um instrumento escolhido por Deus para revelar sua sabedoria e seu poder. E Paulo, então, ele vai mostrar que Deus, ao trazer essa palavra louca como o meio de salvação, Deus encarnado e crucificado, o Messias crucificado, ele está aqui exatamente tornando louca a sabedoria do mundo. E essa afirmação de Paulo, ela vai encontrar respaldo nas Escrituras. Observe, ao citar que Deus destruiria a sabedoria dos sábios e frustraria a inteligência dos inteligentes, Paulo vai dialogar com o contexto profético, em que o Senhor denuncia a autossuficiência intelectual de um povo que confiava na sua própria capacidade de discernimento, enquanto rejeitava a revelação divina. Paulo vai citar Isaías 29:14 e Isaías 44:25. Ele diz, pois está escrito, citando Isaías 29:14, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o inquiridor, o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Aqui, lendo esses textos e seus versículos adjacentes, nós podemos entender um pouco o contexto. Nessa primeira passagem que Paulo cita, que é Isaías 29:13, eu vou ler 14, eu vou ler 13 e 14, está escrito lá no texto de Isaías 29, 13 e 14. O Senhor disse, ali ele está repreendendo o seu povo,
que, tendo abandonado a aliança, confiando na sua própria sabedoria, estava seguindo os ídolos. E está escrito: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Quando o povo se aparta de Deus, até os sábios tornam-se loucos. Na segunda passagem que ele cita, quando ele pergunta: porventura não tornou louca a sabedoria do mundo? Ele traz aqui um oráculo de consolo, que está em Isaías 44, 25, e eu leio desde o verso 23. Essa palavra já é dirigida aos gentios que oprimiam a Judá. Se a primeira era para Israel, a segunda era para os gentios. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que torna atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras. Ele está dizendo: Deus tornou louca a sabedoria do mundo. E no Antigo Testamento essa crítica vai aparecer repetidamente como acusação contra reis, conselheiros e nações que se julgavam capazes de conduzir a história sem o Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para a sabedoria do mundo, nós vamos ver isso. Veja, o mundo, por sua sabedoria, está negando, por exemplo, a realidade biológica. O mundo está defendendo o assassinato da vida no ventre das mães. O mundo, por algum tipo de lógica filosófica e a defesa filosófica para isso, está apoiando homens que vivem e se consideram como animais. O mundo está subvertido em sua loucura. É muito interessante que a mentalidade contemporânea, chamada pós-moderna, ela critica a mentalidade moderna por confiar demais na razão, o racionalismo, que, na verdade, essa razão levou às guerras e à crise da humanidade, mas, no seu lugar, ela põe os afetos e as emoções e continua a manter a autonomia. E cai na irracionalidade. Paulo está dizendo: Deus tornou louca a sabedoria do mundo. No final das contas, é a sabedoria do mundo que é louca, por causa da queda, por causa do pecado. E Paulo aplica essa lógica dos profetas à cruz. Ele diz que Deus não ignora, não apenas ignora a sabedoria do mundo, ele a expõe publicamente como incapaz de conduzir o ser humano ao conhecimento do Salvador. Veja, ele diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. No verso 21 ele está dizendo: o mundo, pela sua sabedoria, pelas suas filosofias, pelos seus métodos de raciocínio, não conseguiu adquirir ou alcançar a sabedoria de Deus. É isso que ele está dizendo. O mundo não conseguiu isto. É interessante que os irmãos sabem que o dístico que existe na nossa bandeira, o dístico é aquele ordem e progresso, né? Ele vem do movimento positivista de Augusto Comte. E Comte tinha a ideia de que, pelo desenvolvimento da ciência, alcançar-se-ia a ordem, e alcançar-se-ia o progresso, e a felicidade viria aos homens. Mas essa visão utópica de Comte, ela acaba sendo frustrada quando o homem usa as descobertas da ciência para destruir-se, para destruírem-se mutuamente.
as duas grandes guerras, elas são o uso de ciência e tecnologia para destruição em massa, para cometer crueldade. A ciência é usada por Hitler para fazer experiências nos campos de concentração. Isso, irmãos, lançou o mundo numa crise que nós não conhecemos, porque nós não nascemos naquela época. Mas lançou o mundo numa crise, a ciência, a razão, não respondia às questões existenciais e ainda ameaçou a destruição da humanidade. Mas o homem não abandonou a sua autonomia. Ele continua querendo ser o Senhor da história. Deus tornou louca a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo não alcança a Deus, ela não alcança as respostas. Mas Deus faz mais. Deus expõe publicamente a sabedoria, o fracasso da sabedoria humana, quando Ele salva pessoas pela fé em um crucificado. É isso que Ele diz, visto que o mundo, como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Veja o jogo de palavras, é uma loucura a pregação, de fato é loucura. A cruz, irmãos, não é um remendo na filosofia humana, a cruz é o juízo de Deus sobre ela. E o propósito dessa inversão já começa a se delinear. Deus faz assim para que fique evidente que o conhecimento verdadeiro de Deus jamais será alcançado pelos caminhos naturais da razão orgulhosa, mas somente pela revelação graciosa que Ele mesmo concede. Paulo vai falar dessa revelação dos versos 6 a 16 do capítulo 2, que veremos na próxima mensagem, se Deus permitir. Mas o ponto é, Paulo conclui mostrando, olha, porque tanto os judeus pedem sinais, o que é que os judeus consideram o Messias poderoso, aquele que pode realizar sinais como os de Moisés? E embora Cristo tenha realizado sinais, no final das contas, ele foi crucificado, ele não liderou uma rebelião contra Roma. Então os judeus esperavam que por sinais e prodígios, tal como Moisés libertou o povo do Egito, Cristo também libertasse Israel da dominação romana. Mas ao contrário de Moisés, que com grande poder saiu e levou o povo, Cristo, na verdade, é crucificado. Então os judeus pedem sinais e também os gregos buscam sabedoria. Mas nós, diz Paulo, nós pregamos uma sabedoria diferente. Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. Essa palavra escândalo significa os judeus tropeçaram nele, porque ele não era o Messias que eles esperavam. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Cristo crucificado, ele vai dizer, mas para os que foram chamados, e aqui chamados, não é simplesmente a chamada externa do Evangelho. Ele está falando da chamada eficaz, da vocação eficaz, aquela que produz no pecador a reação que espera dele. Aquela chamada irresistível que só o Espírito Santo faz no coração. Ele está dizendo, veja, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus. E ele conclui essa primeira parte dizendo que Cristo crucificado é a fraqueza de Deus, que é mais forte do que os homens. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Cristo crucificado é a fraqueza de Deus, porque foi na cruz, manietado, pregado na cruz, que Cristo derrotou os principados e potestades, expondo-os ao desprezo, como Paulo fala em Colossenses 2. Deus encarnado, morrendo em lugar dos pecadores, é a loucura de Deus, que é mais sábia que os homens, pois a cruz é a resposta definitiva para todo o dilema da raça humana. Assim, a mensagem da cruz, a mensagem é uma das formas, e a principal forma, como Deus torna louca
a sabedoria do mundo. Em segundo lugar, então, nós vamos ver o fracasso da sabedoria humana, ilustrado também nos receptores da salvação. Paulo não se contenta em falar apenas da mensagem. Ele agora vai trazer uma certa reprimenda aos coríntios, como que colocando-os no seu devido lugar. Você lembra que eles estavam ensoberbecidos, cada um se gloriando do seu pregador preferido. Então, depois de tratar da mensagem, Paulo volta-se para os próprios receptores dela. O movimento é pastoral, mas também profundamente confrontador. Porque aqueles que se vangloriavam de sua sofisticação espiritual são chamados a olhar para a realidade concreta da sua vocação. É como se Paulo dissesse: olhem para vocês. Bom, primeiro, olhem para a mensagem da cruz. O nosso Salvador é crucificado. Ele é humilhado, ele sofre a mais infame forma de condenação. E este é o modo como Deus trouxe a salvação aos homens. E é recebido pela fé. Mas olhem também para quem recebe essa salvação. Ele vai dizer: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Vocação é um sinônimo de chamado. E vocação aqui, ele diz, visto que não foram chamados, e chamados aqui, de novo, não se refere à vocação externa do Evangelho, na qual se convoca todos os ouvintes a se arrependerem, mas aquela vocação interna, que a gente chama na doutrina da salvação, a soteriologia, de vocação eficaz. Foram aqueles que foram chamados e, pelo poder do Espírito Santo, foram capacitados a reagir. Então ele diz: reparem na sua vocação. Ele mostra aqui claramente que o quadro que ele mostra é deliberadamente negativo. Ele diz: olha, no meio de vocês estão se gloriando na sabedoria humana, mas no meio de vocês não tem muitos sábios segundo a carne. Sabe o que ele está dizendo? Não tem muita gente inteligente assim no meio de vocês, não. Ele está falando dos coríntios. Ele conhecia, ele havia plantado a igreja. Ele está dizendo: não tem muito intelectual no meio de vocês. Até tem, mas a maioria não é, não. É isso que ele quer dizer. Ele diz: não há muitos poderosos no meio de vocês. Então, veja, não tem elite intelectual no meio de vocês. E quando ele fala nem muitos poderosos, ele está falando que não há elite política no meio deles também. Não tem muita gente que tem algum status no meio de vocês. E terceiro, ele vai dizer, nem muitos de nobre nascimento. Não há elite social no meio de vocês. Irmãos, é claro que pode haver comunidades onde haja um número maior de intelectuais, mas no caso dos coríntios não era esse. E, na verdade, quando nós olhamos todos os eleitos, quando nós olhamos a igreja de modo tal, a gente vai ver que, embora Deus tenha usado grandes mentes, grandes pensadores, como o próprio Paulo, como Agostinho, como Lutero, como Calvino, como Abraham Kuyper e tantos outros, os puritanos, que tinham um intelecto privilegiado, a massa do povo de Deus não é assim. Quando você olha o número dos que são salvos, você vai ver que a maioria é gente simples. A maioria é gente pobre. A maioria é gente que não tem status político. É isso que Paulo quer dizer. Então ele está dizendo, não tem muitos da elite política, nem da elite social, nem da elite intelectual. E o apóstolo não está insultando a igreja, ele está reposicionando-a diante da verdade. Eles se tinham em alta conta, mas Deus os havia alcançado, não porque representavam uma elite intelectual, social e política. É por isso que a doutrina da eleição, você não pode usar a doutrina, como alguns usam, da eleição, para acusar Deus de acepção de pessoas. Porque a acepção de pessoas é você escolher alguém em função de algum tipo de mérito, de algum tipo de vantagem que aquela pessoa tem. Mas as escolhas de Deus, a eleição de Deus, não é baseada nisso. E a prova é que a maioria não é sábia, segundo a carne, não é de nobre nascimento e não é poderosa politicamente. E essa observação não é acidental. Paulo está mostrando que o próprio perfil dos salvos já desmente a tese da superioridade humana.
Ele vai dizer, olha, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu o que o mundo chama de louco, fraco e desprezado para envergonhar aquilo que parece forte e sábio aos olhos humanos. A eleição graciosa de Deus funciona como uma parábola viva contra o orgulho. E aqui também o Antigo Testamento vai ecoar com força. A lógica da escolha divina sempre privilegiou, meus irmãos, a dependência em vez da grandeza aparente. O Senhor escolhe o menor entre os irmãos, não é? Eva achou que era Caim e Deus tinha escolhido Abel. Isaac achou que era Esaú e Deus escolheu Jacó. E quando você vai olhar Jacó, ele tem um monte de traços ruins de caráter que eu jamais o escolheria. O Senhor escolhe o menor entre os irmãos, o pastor em vez do guerreiro, o remanescente em vez da multidão confiante. E Paulo insere a igreja de Corinto nessa mesma história redentiva. E o propósito dessa escolha, meus irmãos, é explicitado com clareza teológica. Deus age assim, para que ninguém se vanglorie na sua presença. Ele diz, Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Verso 29. Pense no grupo de discípulos. Alguns deles, você escolheria um homem impulsivo como Pedro? Você escolheria gente violenta como Tiago e João, que querem enviar trovão, enviar um raio para destruir aqueles que se opunham a Jesus? Você quer alguém como Simão Zelote, um revolucionário que defendia a luta armada? Você queria ter como seguidor um ladrão do orçamento, amiguinho do centrão, como Mateus, publicano? Você queria ter um traidor e um ladrão, como Judas? Não, Deus escolheu aquele grupo de incompetentes para ficar claro que o poder e a glória são dele. Irmãos, a salvação é estruturada de tal modo que exclui qualquer possibilidade de autopromoção espiritual. E positivamente, para aquele que se gloria, ele tem que se gloriar no Senhor. Mas vocês que não são de nobres nascimento, que a maioria é pobre, lembre, a cidade de Corinto tinha um grande número de escravos e outro número de libertos, que, embora libertos da escravidão, viviam na pobreza. E eles compunham a igreja de Corinto. Mas Paulo, depois de colocá-los lá embaixo, depois de morder, ele assopra. No verso 30 ele diz, mas vocês são dele. Vocês, gente briguenta, vocês, gente complicada, vocês, gente teimosa, vocês, gente que ouve, não aprende. Vocês, gente que brigam por qualquer coisinha, vocês são dele em Cristo Jesus. E Cristo é para vocês, para mim, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele é a nossa glória, Ele é a nossa redenção, Ele é o nosso mérito. É por causa dele que nós somos o povo de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Por isso ele diz, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E Paulo aqui de novo cita a Escritura citando a Escritura. Ele está citando o profeta Jeremias. E aqui mais uma vez é oportuno, meus irmãos, citar o texto original com o seu contexto. Ele está citando Jeremias 29, 23 e 24. Ali o Senhor adverte, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, as três classes aqui, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor.
Observe que a glória não é eliminada, ela é redirecionada. Toda exaltação legítima termina em Deus e não nos homens. Em terceiro e último lugar, então, Paulo vai mostrar o fracasso da sabedoria humana exemplificado nele mesmo e usando-se como exemplo nos portadores da mensagem, os ministros da palavra. Quem são aqueles que Deus usa? Pecadores como eu. Gente fraca, vasos de barro. É isso que Paulo vai fazer, incluir a si mesmo e aos demais ministros no argumento. Veja, ele poderia ter mantido foco apenas nos coríntios, mas ele escolhe expor também o modelo apostólico de ministério. Porque a forma como o evangelho é anunciado confirma o conteúdo que ele proclama. E Paulo lembra da sua chegada entre os coríntios, lembra que ele fundou aquela igreja. Ele vai dizer: eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Não é que Paulo não fosse eloquente, não é que ele não tivesse argumentos sólidos, profundos. O que ele está dizendo é que ele não se preocupou com a retórica em detrimento da mensagem, e ele não procurou ostentar a sua capacidade de oratória. Ele vai então dizer como ele não esteve e como ele esteve. Ele vai falar da mensagem, ele vai falar dos métodos e ele vai falar da atitude. Ele diz: porque decidi, esta é a mensagem, nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esta é a mensagem. Não é uma mensagem de autoajuda, não é uma mensagem utilitarista, não é uma mensagem social, é Cristo crucificado. E ele diz ainda: eu não fui me sentindo o grande apóstolo, como os falsos apóstolos de hoje, que quando chegam numa cidade que é anunciada, e ele vai dizer: se eu for apóstolo de Deus, você vai andar, e etc. Não, ele diz, foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo então está afirmando que não veio com superioridade de linguagem ou sabedoria, e sua decisão consciente foi nada a saber entre eles, senão Jesus Cristo e este crucificado. O conteúdo da mensagem não foi ampliado, não foi diluído, não foi mudado para agradar a cultura local, nem ajustados aos padrões retóricos da época. A cruz permaneceu no centro. E essa centralidade também moldou a atitude do apóstolo. Ele fala de temor e tremor. E ajuda-nos a lembrar da sua chegada e início do ministério turbulento em Corinto, conforme narrado em Atos 18. Eu quero ir para lá, para você ver que realmente foi com temor e tremor. Paulo não chegou lá com a sensação de: aqui o fogo vai descer. Ele não chegou lá dizendo: aqui Deus vai revelar mistério. Aqui nós vamos fazer um programa e vamos programar um avivamento aqui nessa cidade. Não foi assim. Avivamento não se programa. É ato soberano de Deus. Veja que Paulo está pregando todos os sábados na sinagoga, no verso 4 do capítulo 18. Mas diz a palavra de Deus que Paulo começa a se dedicar a testemunhar aos judeus que o Cristo é Jesus, no verso 5. Mas no verso 6 ele encontra oposição. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo. E desde agora vou para os gentios. E saindo de lá, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e a casa era contígua à sinagoga. Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E é interessante, irmãos, que alguns comentaristas
chegam a conjecturar que a passagem pouco frutífera por Atenas, que antecedera a passagem por Corinto, acrescentou uma certa tensão à pregação conturbada em Corinto, onde Paulo também sofreu resistência dos judeus. Lucas mesmo nos informa, observe aí, dos versos 9 a 11, que Paulo precisou de um adicional encorajamento do Senhor para prosseguir ali mais tempo. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas. Por que Deus fala isso? Por que Jesus fala isso? Obviamente ele não fala nada aleatoriamente. Paulo estava temeroso. Não temas, não tenha medo, Paulo. Porque os judeus vinham perseguindo e perturbando e instigando as multidões contra Paulo por onde ele vinha, por onde ele passava. Então o Senhor diz: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. E você vai ver que dos versos 12 a 17 há um tumulto, onde eles chegam a procurar o tribunal de Gálio para acusar os cristãos, e eles agarram Sóstenes, o principal da sinagoga que tinha crido, espancaram Sóstenes. Então foi um começo conturbado. Veja como experiências frustrantes podem se tornar um poderoso instrumento como ilustração para essa exortação. Em suma, Paulo está a demonstrar que o ministério não é palco para exibição intelectual, mas para um serviço realizado sob o peso da responsabilidade diante de Deus. E o método seguiu a mesma lógica. Veja, a eficácia do anúncio não repousou em persuasão de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. É o que ele diz: minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo não está rejeitando a razão, irmãos, nem a comunicação clara, mas ele recusa qualquer dependência da técnica como fonte última de autoridade espiritual. Aqui ele se coloca em oposição aos sofistas, né? Que eram os coaches do primeiro século, que os coríntios tanto pareciam admirar. Ele está dizendo: a minha pregação consistiu em demonstração do Espírito e de poder. É um poder que não vem da minha retórica, nem da minha capacidade. Tudo isso converge para uma declaração final de propósito, talvez a mais abrangente para a sessão. Verso 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eu nunca quis que a fé de vocês, a fé que vocês têm, se apoiassem em mim, na minha capacidade de pregar. É isso que Paulo está dizendo. O meu desejo sempre foi que a fé que vocês demonstram se apoiasse no poder de Deus, demonstrado na cruz de Cristo. Então, o problema da igreja, irmãos, não era apenas o conteúdo que exaltava, mas o fundamento sobre o qual repousava a sua fé. Paulo está trabalhando para deslocar esse fundamento de qualquer forma de confiança humana para a ação soberana de Deus em Cristo. E eu quero concluir, meus irmãos. Ao longo dessa passagem, à guisa de revisão, Paulo demonstrou, então, como Deus tornou louca a sabedoria do mundo. E ele o fez de maneira progressiva e intencional, percorrendo os elementos centrais do próprio processo de comunicação. Primeiro, ele tratou da mensagem. A palavra da cruz não se ajusta às expectativas humanas. Aquilo que o mundo rejeita como escândalo ou loucura é, na verdade, o poder e a sabedoria de Deus para a salvação. Depois, Paulo voltou-se para os receptores dessa mensagem. A própria composição da igreja desmente qualquer pretensão de superioridade intelectual, social ou política. Deus chama pessoas comuns, pessoas frágeis e desprezadas aos olhos do mundo, para que fique claro que a salvação é obra exclusiva da sua graça. E, por fim, o apóstolo apresentou os portadores da mensagem. Nem mesmo os ministros do evangelho estão autorizados a ocupar o centro. O conteúdo, a atitude, o método, o objetivo do ministério devem convergir para um único fim: que a fé do povo de Deus esteja firmada no poder de Cristo e não na habilidade humana. Assim, meus irmãos, Paulo nos conduz em volta da cruz. Veja como a teologia serve a uma tarefa. Qual é o problema aqui?
gente brigando por questões secundárias. Qual é a raiz do problema? Quando eu brigo por questões secundárias, eu estou supervalorizando minha sabedoria. Eu estou supervalorizando pessoas. Assim, Paulo nos conduz de volta à cruz. Ali, toda a vanglória humana é silenciada. Ali, na cruz, meus irmãos, toda a sabedoria orgulhosa é desmascarada. Ali, Deus revela que o caminho da glória passa necessariamente pela humilhação do Filho. A cruz, portanto, permanece como critério definitivo pelo qual Deus julga nossas ideias, nossas disputas e nossas pretensões. Eu quero terminar, irmãos, com algumas aplicações, e eu quero trazer em forma de declarações e princípios. E eu quero trazer aqui 5 princípios, 5 verdades principais para aplicarmos à nossa vida. Presta atenção. Nem toda discordância nasce da verdade. Muitas nascem do desejo de prevalecer. Eu vou repetir. Nem toda discordância nasce da verdade. Muitas nascem do desejo de prevalecer. Quando a gente briga porque a nossa opinião, a gente fica aborrecido porque a nossa opinião não foi aceita, sobretudo não foi aceita pela maioria, nós argumentamos como que em nome da verdade, mas no fundo o nosso principal objetivo é prevalecer. E o que é atingido é o nosso orgulho. Mas, irmãos, quando a cruz sai do centro, até questões pequenas tornam-se grandes campos de batalhas. Quando as nossas ideias não são acatadas pela maioria, é muito comum nós resmungarmos, nós criticarmos a decisão tomada, ou buscarmos aliados que partilham da nossa visão para seguir criticando. E isso acontece, meus irmãos, nas situações mais simples da vida comunitária, como, por exemplo, atividades da sociedade interna, decisões administrativas ou normas estabelecidas pela liderança de algum departamento. E quando isso acontece, nós estamos expondo nosso culto à nossa própria sabedoria. Nós temos que lembrar, nem toda discordância nasce da verdade. Então, todas as vezes que você tiver uma opinião, a sua opinião não foi aceita, você precisa lembrar, por que eu estou aborrecido? E qual é a atitude? Querer ter razão, quando isso domina o meu coração, isso se tornou um desejo idólatra. Segundo, opiniões defendidas com orgulho revelam mais sobre o coração do que sobre a causa alegada. Opiniões defendidas com orgulho revelam mais sobre o coração do que sobre a causa alegada. Quando eu defendo uma opinião porque tem uma causa, tem um objetivo, mas eu começo a defendê-la de um modo com animosidade, de um modo agressivo, ou de um modo ressentido, isso revela mais sobre o meu coração do que sobre aquela causa pela qual eu estou lutando. E eu estou falando das nossas discussões internas aqui. A igreja, meus irmãos, ela costuma dividir-se menos por ideias erradas e mais por vaidades não crucificadas. Sim, porque em nome da vaidade eu sou ordenado até a dividir. Paulo vai dizer mais à frente, no capítulo 11, é até necessário que haja divisões ou partidos entre vós, para que os aprovados sejam conhecidos. Mas, com frequência, os assuntos que aparecem na pauta das nossas contenções não passam de subterfúgios. Por trás deles, nós precisamos admitir que escondem-se motivações mais profundas, o desejo de prevalecer ou fazer prevalecer a nossa sabedoria, as nossas preferências pessoais ou a nossa forma de ver o mundo. Trata-se de uma expressão sutil, mas real, da soberba da vida, denunciada pelo apóstolo João, quando adverte quanto ao amor ao mundo, quando se manifesta na cobiça da carne, na cobiça dos olhos e na ostentação daquilo que somos e pensamos ser. Terceiro, irmãos, nós aprendemos aqui que nem sempre estar certo glorifica a Deus. Às vezes ceder glorifica mais.
É claro que você não vai ceder para o pecado. É claro que você não vai ceder para a heresia. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquelas discussões pessoais. Daquelas discussões do dia a dia. Daquelas discussões que surgem até entre marido e mulher. Nem sempre está certo, glorifica a Deus. Às vezes ceder glorifica mais. O que você faz quando sabe que está certo é mais importante do que estar certo. Mas o que é que a gente valoriza mais? Estar certo. E que o outro entenda que eu estou certo. A sabedoria que gera contenda não procede da cruz. Em quarto lugar, quando a fé se apoia na própria razão, a cruz se torna um incômodo. Quando eu estou falando de própria razão, eu não estou falando da razão como algo abstrato, da minha razão. Quando a fé se apoia na minha razão, a cruz se torna incômodo. Diante disso, irmãos, a palavra de Deus nos chama a lembrar da cruz. A cruz nos ensina que nem sempre estar certo é o mesmo que glorificar a Deus. Ela nos lembra que o caminho da maturidade cristã passa pela renúncia do orgulho, pela disposição de ouvir, pela submissão mútua, pela busca sincera da unidade. A cruz nos ensina que vencer debates significa, às vezes, perder a comunhão. A cruz também nos convida a perguntar antes de insistirmos em nossas opiniões. Isso nasce do Evangelho ou da minha vaidade? Isso promove a edificação do corpo ou apenas afirma a minha vontade? Isso reflete o espírito da cruz ou a sabedoria do mundo? Faríamos bem se sempre perguntássemos isso em toda e qualquer divisão e conflito ou discussão que nós temos entre nós. E por último, onde a soberba governa, irmãos, a unidade adoece, ainda que o discurso seja piedoso. Onde a soberba governa, a unidade adoece, ainda que o discurso seja piedoso. A verdadeira maturidade cristã começa quando nós submetemos nossas opiniões ao Senhor da cruz. Que Deus nos conceda, meus irmãos, a graça de nos submetermos, de submeter nossas ideias, preferências e reações ao poder transformador da cruz, para que, como igreja, nós aprendamos a viver não da vanglória humana, mas da sabedoria que vem do alto, revelada em Cristo crucificado. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos te louvar pela mensagem da cruz. De fato, ela nos humilha, Senhor. Ela nos quebranta, ela nos coloca em nosso devido lugar. Louvamos o teu nome por nosso Senhor, que sendo Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e foi reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E ninguém foi exaltado como ele, o nosso querido Senhor. Que sigamos o seu mesmo caminho, Senhor, que é esse caminho da cruz, que percorramos esse caminho do negar-se a si mesmo, do tomar a cruz para seguir o nosso Senhor. E que cada vez que nós tivermos posições divergentes entre nós, como igreja, que nos lembremos da mensagem da cruz. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.